Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cá estou para mais um episódio desse programa que é Caminhos de Pensar, né? Hoje com novos convidados. Meus convidados hoje é um casal, é a Clélia e o Carlos Ferreira. Eles são terapeutas também, e a gente se conheceu na Bem School. A Bem School é a minha escola, a nossa escola da medicina bioenergética, medicina Bem, o Bem. E a gente se conheceu lá e hoje eles também fizeram o Corpo Explica. E é muito interessante, gente, essa terapia, o Corpo Explica. E eles vão contar como que é. Eu acho muito legal essa terapia e é bem de acordo com o meu propósito. É trazer várias opções para destravar a sua vida. Na verdade é essa. Para você não se sentir mais bloqueado. Oscar José Riquise também está entrando. Seja bem-vindo. Ah, conseguimos! Oi, Sônia, boa noite. Clélia e Carlos, é um prazer imenso ter vocês aqui no meu programa Caminhos de Pensar. Eu estava contando para os meus convidados que já estão chegando que a gente se conheceu na Bem School, né? Que é da bioenergética, e hoje vocês também fazem o Corpo Explica. E eu estava contando para eles que esse meu programa, Caminhos de Pensar, é sempre novas possibilidades para ajudar as pessoas a se desbloquearem, a desbloquear a sua mente, desbloquear a sua saúde, desbloquear, ver a sua vida fluir, né? Para alcançar melhor seus objetivos, né? Porque a gente travado, a gente desanimado, cheio de doenças, ninguém consegue nada, né? Vamos lá, vocês querem se apresentar? Boa noite, Se Sandra. Você está apresente. nos ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, nós estamos com um pouquinho de dificuldade de ouvir você, mas é importante que você esteja aí, nos ouvindo aí. Então, eu sou o Carlos Ferreira, e essa aqui é a Clélia, minha esposa, e estamos muito felizes aí, né, de poder participar aí, devolver aí a gentileza que você fez conosco algumas semanas atrás, quando você participou de um evento conosco. Então, nosso boa noite a todos aí que estão prestigiando esse seu evento, né? E nós estamos aqui à disposição para compartilhar a nossa experiência com vocês. Que legal, que legal. Agora deixa eu ouvir a Célia um pouquinho. Clélia, se apresenta. Oi, Sandra, tudo bem? É um prazer, né? A gente está aqui com você mais uma vez, né? O mundo dá tantas voltas, né? E que bacana Pois é. que a gente está aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho com você dessa técnica, né? Que é o Corpo Explica. Mas vamos lá, gente. Deixa o pessoal ir chegando, né? Para quem não me conhece, tá ouvindo bem, Sônia? Que bom te ver aqui, Sônia. Que bom que você conseguiu, tá vendo? Tem vários alunos meus aqui, clientes meus também, me Que bom. prestigiando. E para quem não me conhece, meu nome é Sandra Pirajá, eu também sou terapeuta. Aliás, eu sou designer de consciência, porque eu ajudo as pessoas a destravarem a sua vida, destravar a sua mente, fluir, fazer fluir a vida, né? Esse que é meu propósito, é fazer a pessoa sair da estagnação, né? Porque eu já estive lá, eu já estive estagnada, eu já estive confusa, eu já estive desanimada, né? Cheia de preocupações, né? E hoje eu
eu sou serena na maior parte do meu tempo. Eu conquistei a serenidade para mim e com isso a vida flui toda, né? Meus pensamentos, a grande parte dos meus pensamentos são positivos, né? E eu cuido da minha saúde, dos meus filhos estão ótimos também, a harmonia na minha família, e é isso que a gente busca, né, gente? Não é isso, Cléia? Exatamente. É sim, exatamente, é isso mesmo. Todos nós somos um pouquinho design de consciência e ajudamos um pouquinho as pessoas que nos procuram, né? De alguma forma, com aquilo que a gente tem. A gente procura fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né, Sandra? É isso mesmo, isso mesmo. Cada um dentro daquilo que trabalha, né? É. Boa noite, Terezinha, Priscila, Débora. Que bom te ver aqui, Débora. Que delícia. Quem mais está chegando? Eu não vi as outras pessoas que chegaram, mas vamos conversando, vamos entrando no assunto, porque eu acho que, senão fica muito tarde, não vai dar tempo, né? Eu Sim. gostaria de perguntar para vocês, porque eu conheci, através de vocês, o Corpo Explica, e eu fiquei muito curiosa, né? E muito fascinada pelo approach deles, né? Por essa nova abordagem de terapia, né? Porque inclusive os nomes, né? O que mais eu acho que causa estranhamento no pessoal são os 5 caráteres, né? Que eles falam, as 5 personalidades. Então, eu gostaria que o Carlos explicasse um pouquinho, Carlos. Você pode explicar um pouco para o pessoal? Faz a sua introdução, tá? E aí você explica um pouco, porque no meu post eu pus os 5 caráteres, né? Talvez as pessoas tenham ficado meio, a quem não conhece, com um pouco de estranhamento, né? É verdade. Na verdade, esses 5 traços de caráteres, eles são formados durante a nossa primeira infância, né? Então, essa técnica do Corpo Explica é muito interessante porque realmente a gente constata que de fato o corpo explica. E a gente já tinha essa vivência da inteligência inata do corpo, né? Então isso foi uma constatação de que realmente ali está a chave para os nossos desafios. E o mais interessante é que esse processo ele decorre de uma necessidade que o corpo tem de fazer frente aos desafios que ele enfrenta desde a gestação. Então, só para esclarecer inicialmente essa questão dos 5 traços, esses traços, eles têm esses nomes que podem assustar um pouco, mas eles não têm uma vinculação com aquilo que a gente tradicionalmente dá. Na verdade, esses traços, esses nomes, que a gente já vai falar mais adiante, foram dados mais em homenagem àquelas pessoas que deram início a esses estudos cerca de 100 anos atrás, né? Mas então, assim, começando, quando o corpo lá está em fase de formação, lá na gestação, à medida que ele vai da gestação até por volta do final da primeira infância, entre 6 e 7 anos, ele passa por várias etapas. Então, na gestação, o período da gestação, até o primeiro mês de vida, existe, tudo vai depender da relação nossa com o meio ambiente, né? Como que a gente interage com o meio ambiente. E nessa interação, o corpo vai desenvolver dores ou recursos. Isso é que é interessante. Então, em cada uma dessas etapas, ele desenvolve dores, mas para cada uma dessas dores, o corpo tem, pela inteligência inata, ele desenvolve recursos que muitas vezes a gente não tem ciência disso e passa a vida inteira sem descobrir que tem esses superpoderes que nos foi concedido, né? Então, o corpo desenvolve essas características por conta justamente dessa interação que a gente passa. Então, eu vou dar um exemplo só no primeiro caso, para não ficar muito extenso, para a pessoa entender que isso se repete nas outras fases, na medida que ela vai interagindo com o meio ambiente. Então, por exemplo, se durante a gestação
a mãe ela tem algum trauma, uma notícia ruim, uma preocupação. Cada vez que ela tem essa preocupação, isso às vezes ela pode ser lembrada dessa preocupação por conta de um espasmo natural que o bebê tem de chutar a barriga, por exemplo. Na verdade, ele não faz isso conscientemente, é um espasmo. Só que quando ele faz isso, a mãe se lembra que está grávida, às vezes ela está no seu dia a dia, e ela se lembra que está grávida, e ao pensar nas dificuldades de uma notícia ruim que ela recebeu, como o marido perdendo o emprego, por exemplo, ela automaticamente ela entra no modo estresse, inconscientemente. E aí o que vai acontecer? Inconscientemente ela vai mandar menos sangue para o útero. O útero vai ficar desconfortável para o bebê e ele já vai criar a primeira conexão, a de que ele tentou existir e o mundo o rejeitou. Então a gente tem aí a primeira dor que a gente fala, que é a dor da rejeição. Mas para isso também tem o superpoder, tem o recurso, que é o seguinte: naquele processo, naquele momento da gestação, a milenização do sistema nervoso ainda está toda no cérebro, ela não desceu ainda. O que é essa milenização? Imagina um fio desencapado, né? A milenização é essa capa de gordura que reveste esse fio e ela vai se formando à medida que há interação com o meio ambiente, né, no processo natural de crescimento da criança. Então, ainda lá na gestação, ela desenvolve a dor da rejeição, ainda que inconscientemente, mas isso fica ali impregnado no sistema nervoso dela. E aí ela fala assim, né, traduzindo: olha, mas eu vou ficar aqui, como o mundo me rejeitou, eu vou ficar aqui e usar toda a minha energia na cabeça. Ok? Então essa pessoa, se ela tiver um percentual, que a gente descobre isso através de um gráfico, muito alto, desse traço, que a gente chama de esquizoidia, é o primeiro traço, ela vai ser uma pessoa que tem medo da rejeição, mas tem um poder de criação muito grande por conta de ter concentrado aquela energia na cabeça. Ok? E aí, só para simplificar, vamos para a segunda etapa, que é depois o mês, ela nasceu, após o primeiro mês, ela começa na fase da amamentação. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Na fase da amamentação, ela desenvolve a dor do abandono, mas também desenvolve o superpoder, o poder de se comunicar, o poder de querer estar com as pessoas, o desejo de ter afeto, porque é disso que ela tem falta, quanto, por exemplo, na relação que ela desenvolve com a chupeta, por exemplo. Então, ela vai desenvolver a dor do abandono, mas também o recurso da comunicação. E aí, à medida que ela vai crescendo, já por volta do segundo ano, ela já começa a desenvolver, ela começa a perceber que o mundo vai além do papai com a mamãe. Então, ela começa a ver que existe outras pessoas naquela relação, e a partir daí, ela desenvolve, ela percebe que o mundo é um toma lá da cá. Então, ela desenvolve essa capacidade de negociação, essa capacidade de manipulação, ou melhor, ela se sente manipulada quando, por exemplo, os pais cobram dela um sorriso, né? E em troca dá algo para ela, para compensar aquilo. Então, ela começa a desenvolver essas questões. E mais para frente, ela vai desenvolver, vamos dizer assim, um outro aspecto muito interessante, que é o momento em que ela começa a desenvolver, ela sai ela já começou a andar nessa fase, né? E aí ela entra na época do desfraude. Isso é um detalhe muito importante para quem tem filhos, para quem tem netos, é uma informação muito importante, uma dica que eu vou dar aqui que é muito importante. Se o bebê, se essa criança, se ela não consegue subir uma escada sem segurar no corrimão, ela ainda não está pronta para o desfraude. Eu digo isso porque a gente, empiricamente, clinicamente, a gente constata isso, e a questão da criança, que muitas vezes ela é forçada a ter um desfraude rápido para poder ir para a creche, por exemplo. Isso é muito ruim, porque nessa etapa,
ela desenvolve a dor da humilhação, porque muitas vezes ela faz na calça, e ela é humilhada por isso, mas também, justamente para que aquilo não aconteça de novo, ela passa a ser uma pessoa com uma capacidade de execução muito forte, uma capacidade de seguir as coisas certinho para que nada dê errado. E aí vem a última fase, que seria a fase em que ela começa a ver que o mundo ele existe em pares, então papai e mamãe. E aí vem aquela fase, ela já passou a fase do desfraude, já está na fase em que ela começa a perceber, né, o sexo oposto, e aí ela se sente traída quando a mãe fala que ele é o príncipezinho dela, mas vai dormir com o papai, e vice-versa. Então essa dor da traição, ela compensa com a capacidade de perfeição que ela desenvolve. Então, percebe que nesse trajeto todo, ela desenvolveu dores e recursos. E o mais interessante é que a pessoa com traço de esquizoidia, no primeiro traço, vai ser uma pessoa que vai dar pouca importância para o corpo e mais para a mente, mais para a cabeça. E ela vai ter vamos dizer assim, uma compreensão física, um físico mais esquelético, vai ser uma pessoa que a ossatura vai ser bem saliente, ok? Tudo isso se ela tiver esses traços em percentuais mais altos, né? Depois na fase, olha que interessante, já na fase do... Posso interromper? Pode. Olha, gente, e visto que assim, uma pessoa, ela não tem um traço só, ela pode ter um pico mais alto daquele traço, ou não. Pode ser, se são 5 traços, pode ser que ela tenha eles bem, assim, distribuídos, ou não. Ou pode ter o pico de um. Quando é o pico de um, aí ela vai ter mais daquele traço, você vai enxergar mais. Mas quando é um corpo onde é bem distribuído, aí você tem que tomar mais cuidado. Porque assim como ela vai ter as dores, ela vai ter os recursos também. E eles vão entrar ali, muitas vezes, em contradição. Porque se eu tenho essa dor, tenho esse recurso, eu tenho esse traço, tenho esse, o que vai acontecer? E se eu estou nesse em contraste com esse aqui? Tá entendendo? Então, é um estudo muito, muito sério que a gente faz de acordo com um gráfico para a gente mostrar para a pessoa quando ela está na dor, qual a maior dor dela, mas também qual o maior recurso que ela tem para lidar com aquela dor, ok? E quando esses traços estão bem distribuídos, fica desafiador para o analista, né, identificar esses traços. E fica desafiador também para a pessoa, porque ela tem esses traços, cada hora um vai querer estar no controle. Então ela precisa saber lidar com isso. Então é onde a gente entra para explicar para ela por que muitas vezes ela tem certos problemas que são recorrentes na vida dela, por que ela tem problemas que ela não resolveu até hoje. E principalmente a gente usa essa tecnologia justamente para dizer para ela o que ela tem que fazer para resolver esses problemas. Porque quando a gente olha para a pessoa, então só dando sequência, aquela pessoa que era esquizoide, se ela tiver um percentual muito alto de esquizoidia, ela vai ser magrela, a ossatura dela vai ser bem saliente. Se ela tiver traços de oralidade, que seria a segunda fase que ela desenvolveu na amamentação, ela vai ser uma pessoa rechonchuda, uma pessoa, né, com as bochechas bem salientes, fofinha. E se ela tiver, por exemplo, o mais interessante, que a pessoa esquizoide, ela tem um formato quase que cilíndrico. A pessoa que é, vamos dizer assim, mais oral, ela tem quase que o formato de uma bola, ela é rechonchudinha mesmo. E aí, a pessoa que tem, por exemplo, o traço de psicopatia mais avançado, que seria aquele traço da interação com as pessoas, aquele terceiro traço, ela vai ter normalmente o tórax dela vai ser um triângulo invertido. Vai ser bem largo aqui em cima e afinado embaixo. E assim vai ser as outras partes que a gente olha. Quais são essas partes que a gente olha? O formato da cabeça, o formato dos olhos, o formato da boca, o formato do tronco, o formato do quadril e o formato das pernas. Tudo isso gera subsídio para que a gente faça um gráfico que ele acaba sendo bem preciso, porque é ele que vai dizer para a gente o percentual
de traços que aquela pessoa tem. Então, só para finalizar, aquela pessoa que está na fase que, por exemplo, que tem um traço maior de masoquismo, que seria aquele traço do desfraude, por exemplo, ela vai ter um corpo quase que quadrado, né? Ela vai ser mais quadradinha em tudo. E a pessoa, olha que interessante, esse quadradinho é justamente para poder suportar as dores da humilhação. É a pessoa que vai ter uma capacidade de executar as coisas assim, de uma forma espetacular. E se ela tiver o quinto traço, que a gente chama de rígido, né? Se ela tiver muita rigidez, ela vai ter os traços mais harmônicos. Né? Justamente, ela vai ter um corpo mais sedutor, justamente para evitar que ela passe por aquela dor da traição que ela passou lá na primeira infância. Então, assim, é muito interessante porque realmente o corpo explica. O corpo explica, ele revela. Carlos, te interrompendo Sim, um pouquinho. Aonde entra a genética? a genética, na verdade, não tem nada a ver. O que é mais importante que a genética para o corpo explica é a epigenética, porque vai depender muito da interação com o meio ambiente. O corpo explica, ele se baseia total na epigenética. Exatamente, porque vai ser aquela interação com o meio ambiente. Uma pessoa que tem, por exemplo, a família é gordinha, mais rechonchuda. Nasce uma criança rechonchuda. Ou longilínea. Ela vai pegar os traços genéticos do pai ou da mãe, ou dos dois. Como Sim, isso encaixa aí no Corpo Explica? Ô, Sandra, eu vou dar para você um exemplo que, quando a gente faz o curso, eles mandam para a gente estuda isso. Vamos dizer assim, gêmeos, tá? Se os gêmeos, eles nascem e são criados em ambientes diferentes, eles podem até ter alguma aparência, mas eles desenvolvem um corpo diferente um do outro, de acordo com o ambiente onde cada um viveu, para você ter ideia. Muito interessante. Eu adoro epigenética, eu estudo alguma coisa de epigenética, inclusive, porque eu acho que o meio é uma grande parte da formação da pessoa. Mas, pelo que eu estou entendendo, o Corpo Explica, ele o centro, é a epigenética, né? Exatamente, Sandra. Na verdade, aquela configuração, a formatação do sistema nervoso tem muito a ver com a sua interação com o meio ambiente. Okay? Então, por exemplo, se você vive naquele ambiente que você está, principalmente na primeira infância, que é o momento em que aquelas conexões neurais estão se formando, estão se consolidando, vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E o interessante é que, a despeito desse processo ocorrer na primeira infância, esses traços ficam ali registrados. Então, um analista treinado, ele olha o formato do corpo da pessoa e ele consegue identificar como foi a infância da pessoa com base nessa configuração. Sim. Porque realmente o corpo explica. E assim, do segundo traço até o quinto traço, Sandra, aí a criança já está aqui fora, já está em contato com o ambiente. Como que vai ser? Como é que ela vai viver nesse ambiente? Como é que ela vai ser criado nesse ambiente? E nenhum de nós sabíamos disso até que essa maravilha chegou, para que hoje a gente possa estar passando para as pessoas, eu posso estar passando para minha filha, que vai ter um filho um dia, para estar mostrando para ela, para estar auxiliando como ela já cuidar, porque acertar 100%, Sandra, é quase impossível, né? Mesmo para a gente que sabe disso. Triplica ou quadruplica a responsabilidade de quem vai fazer uma criança. Com certeza. Sim, e é uma outra coisa. Ou pais adotivos, né? Isso. É um conhecimento que precisa chegar rápido nesses pais, né? Porque uma coisa interessante. Eu também já lido muito com epigenética e eu, através das minhas técnicas,
A gente está toda hora voltando para a infância, porque todos os conflitos de uma pessoa, todas as limitações, todos os complexos, autossabotagem, é tudo da infância, da primeira infância. Exato. Do útero materno até a primeira infância. A criança é uma esponja, né? Aí é onde se formam já, eu não digo que todos, mas uma boa parte das limitações que essa pessoa vai ter, de autoestima, de sabotagem, de tudo se forma aí na primeira infância, né? Então, isso é importante. Eu acho que o Corpo Explica, ele vem ainda aumentar essa responsabilidade. E tem uma coisa interessante, Sandra, que é o seguinte. Primeiro, a gente consegue atender a pessoa online. Então, a gente trabalha exclusivamente. Você pode fazer isso presencialmente, mas a gente optou por atuar exclusivamente online, até porque isso aconteceu conosco na época da pandemia, né? E a gente viu que era possível, a técnica permite que você faça esse atendimento online. Por quê? Porque a pessoa simplesmente só precisa de um WhatsApp, por exemplo, onde ela passa as informações que a gente precisa para poder dar uma devolutiva para ela. Com base nas imagens que a gente tem da pessoa, a gente estabelece um gráfico, trabalha em cima desse gráfico e depois a gente dá a devolutiva para a pessoa, explicando para ela por que ela tem os problemas, por que ela não conseguiu resolver até hoje e, principalmente, que é o mais importante, como resolver. Muito top, gente, muito top. Conta uma coisa para mim, você pode falar um pouco sobre essas cinco personalidades e mais ou menos explicar um pouco mais de cada uma? Gente, deixa eu só dar um aviso aqui. Eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que chegou, que eu ainda não dei boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Aninha, Ana Lúcia, Carmen, Luca Carvalho. É o seguinte, Lu Carvalho, né? Não é Luca, é a Lu Carvalho. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, tá? Vocês façam perguntas, ponham aí no chat. Façam perguntas, porque é um assunto muito interessante, Silvane, querida. Mas é uma coisa bem diferente, né? Inclusive as nomenclaturas, o jeito de falar até do Carlos, né? Por exemplo, devolutiva. Né? Depois você explica para o pessoal o que é isso. Claro, a gente mais ou menos entende, né? Mas é uma outra forma de falar, né? Então, vocês façam a pergunta, tá, pessoal? Vocês não se acanhem, não, porque é muito interessante. Essa terapia é top. Vamos falar um pouquinho, por exemplo? Fala um pouquinho mais das 5 personalidades, dos 5 tipos de caráter. Sim. Vamos lá. Digamos que a pessoa, por exemplo, ela tem os traços de esquizoidia mais acentuados, por exemplo. Então, ela vai ser uma pessoa magrela. A esquizoidia é o esquizoide. Isso. É o esquizoide. É aquele lá da gestação. Aquele lá da gestação. E aí ele vai ser... É o da gestação, lá da barriga, até o primeiro mês de vida. Da gestação até o primeiro mês de vida. Isso. Então, vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, porque a grande revolução dessa técnica é que ela permite você não só se entender, mas principalmente entender o outro. Então, vou dar um exemplo prático. Nós temos um filho que ele tem os traços de esquizoidia muito, muito alto, que é o Gabriel. Então, ele é um sujeito magrelo, né? E ele é um cara que gosta de estar sempre... usar mais a cabeça. Gosta de ficar no cantinho dele. Gosta de ficar no cantinho dele. Meu Deus, neto, é assim, bebê. Então, ele é um cara que, se, por exemplo, aí começam os conflitos. Vamos imaginar que ele tenha, não é o caso do Gabriel, mas vamos imaginar que ele tenha, por exemplo, o queixo bem pontudo, ou que ele seja mais largo em cima e bem afinado embaixo, ele vai ter traços também de
psicopatia, é o psicopata, que não é aquele dos filmes, tá? É só uma terminologia. Ele vai ter um conflito, porque ao mesmo tempo que ele vai querer estar no cantinho dele, vai ter o psicopata que gosta de incomodar. Um psicopata é o cara que gosta, que é bom para venda, gosta de se impor, ok? Então, esses conflitos as pessoas precisam entender para poder resolver. Mas vou dar um exemplo que aconteceu conosco, que foi o caso dele. Um dia a gente foi para o sítio e ele foi para me ajudar, né, a fazer alguns trabalhos no sítio, e ele começou lá, ficou 10 minutos e foi para a rede deitar. Então, assim, se fosse numa outra época em que eu não tinha esse conhecimento, eu ia criticá-lo e talvez poderia até estragar o meu final de semana, o dele, porque a gente poderia discutir, porque nós estamos lá para fazer uma atividade e, de repente, a atividade começou intensa no começo, ele foi lá e foi para a rede. Então, eu chamei a Clélia e falei, olha, esse é o nosso esquizoide. Ele não é aquele cara que tem os traços de masoquismo, que é pegar no pesado e fazer a coisa metódica, de uma forma rotineira, com script. Não é o estilo dele. Ele gosta de... O dele é a abstração. Ele foi lá, ficou na rede assim, a gente não fez nada, só observou. A partir daí, ele levantou, dali a 15 minutos, foi lá, deu sequência na tarefa. Então, assim, por isso que é importante a gente entender as pessoas, para você entender se às vezes ela está na dor, se às vezes ela está no recurso, entendeu? Então, o esquizoide é aquele cara que vai gostar de estar no cantinho dele, mas ele gosta de dar sugestões. Ele só tem que superar o medo de dar sugestão e ser rejeitado. Ele tem que superar esse medo. Às vezes ele tem grandes ideias, mas ele tem medo de dar essa ideia. Então, ele precisa saber que ele tem esse recurso para vencer, para superar. Já o oral, que é aquela fase... Pode. O oral é aquele que está do primeiro mês de vida, tá? Já aqui fora, no mundo, até por volta de um ano e meio, por aí, tá? O oral é aquela pessoa que gosta de estar com pessoas, é o meu traço muito alto meu, de estar com pessoas, ela tem um poder de comunicação absurda, tá? Ela está sempre tendo que estar com alguém ali. É aquela pessoa que normalmente ela é mais cheinha. Normalmente, tá? Não é que seja assim, não. Normalmente ela é mais cheinha. E aí o que acontece? É aquela pessoa que todo mundo, ela gosta de abraçar, mas também ela gosta de acolher o outro. Todo mundo gosta de estar com ela, todo mundo gosta de chegar. Quantas vezes o cara chegava e falava assim, gente, mas a pessoa pouco te conheceu, acabou de conhecer, não te contou tanta coisa, porque eu tenho de oral. E aí, o que eu posso fazer? Então, aquela pessoa que gosta de acolher, mas também ela gosta de ser acolhida. Veja bem, então é aquela pessoa que tem um poder de comunicação muito grande, todo mundo gosta de estar com ela. Então, assim, ó, é muito legal, é muito bacana ser oral, mas ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque todo mundo gosta de estar com ela. E ela acha também, ela pode achar que eu dou colo para todo mundo. A hora que eu preciso, não tem quem me dê colo. Por quê? Porque se não tem um oral ali junto comigo para me dar colo, é um outro traço que está ali. Aqui, por exemplo, aqui dentro. Aqui em casa eu sou a que mais tem oralidade. O Carlos, a Gabriela e o Gabriel não tem muito. Então, veja bem, se eu não tomar cuidado, eu vou querer só um abraço. Vai ter hora que vai acontecer uma coisa comigo, eu só quero um abraço. E eles não sabem que eu quero só um abraço. Não querem, sabe? Eles não sabem ainda. Se a gente que tem todo o curso, às vezes, peca nisso, imagina quem não sabe que você que só quer um abraço. Então, aí, o oral, todo mundo quer estar com uma pessoa oral. Né? Que é a pessoa gostosinha, pode deixar que eu vou te fazer um chá, uma comidinha, maravilha. Mas aí ela tem que ter cuidado, porque qual que é a dor do oral? A dor do oral é a dor do abandono. Quando ela precisa, ela se sente
abandonado. Porque aquela pessoa, se não for o oral que está ali junto com ela, ela vai se sentir abandonada. Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Ela tem todo esse potencial para dar, mas ela pode se sentir abandonada quando ela precisa disso. Tá? Interessante. O traço? O terceiro traço é o psicopata, né? Esse é o cara que, assim, ele olha para você, é como se ele estivesse te atravessando, te identificando, te escaneando. Então, você vê, às vezes, quando você tem um olhar, um psicopata, quando você tem uma pessoa que tem um olhar psicopata, é assim, parece que ele está enxergando através de você, te escaneando. Então, é aquela pessoa que muitas vezes ela é mais impositiva, né? É aquela pessoa que muito boa para venda, persuasiva, ok? Ela só não gosta de se sentir manipulada. Mas é uma pessoa que é assim, olha, tá bom, eu vou te dar isso, mas o que eu vou ganhar em troca? Então, esse é o traço do psicopata. Enquanto o oral não quer nada em troca, quer só um abraço, o psicopata quer algo em troca, tá tudo certo. A gente tem que deixar claro que tá tudo certo, cada traço tá tudo certo, tá bom? E depois tem aquele traço, né, que seria o quarto traço, que é o traço do masoquista. Também não tem nada a ver com aquela conotação comum que a gente conhece. É mais no sentido de que aquela pessoa que ela gosta de script. Se dá por exemplo, uma pessoa masoquista, numa linha de montagem, por exemplo, que pega o parafuso aqui, segue um padrão, coloca aqui, essa pessoa ela vai fazer um trabalho excelente. Só não pode querer que ela improvise. Quem que é bom de improviso? O psicopata, ele tem umas sacadas incríveis, o esquizoide também tem uma capacidade de improvisação muito boa, mas o masoquista não. O masoquista ele tem que seguir uma rotina. Se você tirar ele da rotina, ele se perde. Ele fica todo perdido. Ele tem uma força muito grande para executar, mas dentro de uma rotina. Esse também é um traço meu, tá, gente? Então, eu gosto de falar, de dar exemplo, porque aí você está vendo o exemplo da gente. Eu gosto das coisas assim. Se eu vou fazer uma obra, antes de eu começar a obra, eu gosto de estar com tudo certinho. Quando vai começar, o que vai fazer, como que vai ser feito, o que já vai ter que deixar pronto. E eu não gosto muito de improviso. E o masoquista, ele tem uma questão assim. Ele é um pouco da caverna, assim como o esquizoide, né, da caverna, que às vezes ele tem que ir para o quarto dele, ficar lá quietinho. O masoquista também ele é da caverna. Por quê? Porque muitas vezes ele vai deixar de se expor, de falar algo com medo de fazer caca. A caca que a gente fala é aquela caca lá da infância, quando o esfíncter dele ainda não estava preparado para ser tirada a fralda. Algumas crianças, você tira a fralda antes e tudo bem, mas tem gente que tem criança que você não pode tirar. Eu vou tirar a força, não tira. Tira só quando tiver. Porque senão o esfíncter dele, ele vai ter que toda hora estar segurando. Tanto é que o bumbum dele é um pouco mais para dentro. Por que o bumbum é mais para dentro? Porque ele vai estar toda hora segurando ali o esfíncter para o cocô e o xixi não sair e alguém falar, olha, fulaninho fez merda aqui, fez caca. E isso ele vai trazer para a vida dele. Mas ele tem uma força muito grande para executar. Mas ele tem que ter um cuidado muito grande, porque com essa força as pessoas tendem a jogar todos os problemas em cima dele. Sabe que ele é bom nisso e joga em cima dele. E ele carregar o problema do outro. E isso daí, uma hora, a bomba explode. E aí? Então, ele tem que saber disso para ele não deixar isso acontecer. Opa, até aqui eu vou. Daqui para frente eu não vou, não consigo, e eu vou pedir ajuda. Para não carregar o lixo emocional das pessoas. Então, tem muita gente que é assim. Carrega o lixo emocional dos outros, inconscientemente, e porque ela não sabe. Ela tem essa característica e como se livrar disso. E aí vem o último traço, né? Que é o último traço que a gente chama de rígido. É aquela pessoa, assim, gosta de brilhar. É aquela pessoa que gosta de palco. Aquela pessoa que gosta de chamar atenção. É aquela pessoa que, assim, ela é exigente com ela e com os outros. Então, se você tem duas pessoas e que uma ela é
rígida, ou seja, ela tem um percentual de rigidez mais alto. É o E a corpo outra, tipo violão, tá, gente? é, Uma pessoa que tem um corpinho tipo lembra que eu violão. falei que aquele corpinho justamente para seduzir? Então, essa pessoa provavelmente ela teve uma interação com os pais que forçou ela a desenvolver uma capacidade de sedução, para não se sentir traída novamente, como aconteceu no passado. Então, essa pessoa, ela é assim, ó, ela não gosta de ficar em segundo lugar. Ela é muito competitiva. Ela não gosta de perder. Então, e se ela está, por exemplo, com uma pessoa do lado que é, por exemplo, masoquista, que é que no ritmo dela, a rígida, ela vai querer ir na velocidade dela vamos dizer assim, a masoquista não vai acompanhar. E a rígida vai perder a paciência com ela. É uma pessoa muito sem paciência. A rígida é aquela que quer tudo para ontem. Entendeu? Ela não tem paciência com as pessoas. Se ela não conhece, ela não tem paciência. E aí? E agora que a gente falou dos 5 tipos, aí eu gostaria que o pessoal colocasse aí se conhece alguém, né? Se fez sentido para vocês, ou se vocês conhecem alguém que tem essas características. E outra coisa, gente, só aqui Coloca no pote aí. Estou colocando aqui um parênteses aqui. A questão é que nós não temos um traço só. Nós podemos ter os 5 distribuídos. Imagina cada hora. Então, assim, eu não sou bipolar. Eu sou, olha, multipolar, vamos dizer assim. Então, por isso que cada hora... Oi? Quinto você sempre tem um traço que você se identifica mais, né? Depende, sim. Na verdade, certeza. não é questão de identificação, Sandra, é mais assim. Ela tem um traço, assim, quando você faz o gráfico da pessoa, olhando a imagem dela, aí você identifica um percentual, né? Você identifica um percentual daquele traço na pessoa. E aí, então, por exemplo, se a pessoa ela é mais, se ela é mais, vamos dizer assim, masoquista, ela é mais oral, ela vai ser muito emocional. Olha, okay? Alguém fez uma pergunta aí, falar do oral com rígido. Veja bem. O oral é aquela para falar um pouquinho mais do traço oral. Vocês estão lendo? Oral com rígido. Alguém perguntou aí. Veja bem. O oral e o rígido, eles têm algo em comum. Eles gostam de palco, eles gostam de ser o centro das atenções. Mas qual que é a diferença ali? Se você tem oral e rígido, veja bem, uma hora você pode querer estar lá toda linda, bonita, você bota o seu rígido no recurso, você está toda linda, bonita numa balada. Já quando você está com o seu oral ali mais presente naquela mesma pessoa, naquele dia, você vai querer, sabe o quê? Só estar de pijama, assistindo um filme comendo pipoca. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí você fala, gente, mas peraí, como é que eu sou? Eu sou louca? Será que eu sou louca? Será que eu sou bipolar? Não, tá tudo certo. É que naquele dia, o seu traço de oral estava ali, então eu vou ficar só em casa. E o seu traço de rígido no outro dia quer ir para uma balada, tá linda, maravilhosa. Tá tudo certo. A questão é entender e, principalmente, gente, o que eu vejo de muita importância é nos relacionamentos. Porque quando você não conhece isso, o relacionamento fica difícil. Relacionamento no trabalho, relacionamento entre namorados, marido e mulher, filhos. Se você não entende, quantas pessoas chegam e falam assim, eu não aguento mais, meu filho só chora. Tá bom, filho, chora. Fala para ele, chora. Você tem traços aí para chorar. Na hora que você tiver chorado de tudo que você... Tá bom, aí passou. O problema que você tem, por que você está chorando? Não tem nada para acontecer. Tá acontecendo, entendeu? Isso é muito importante. Agora, como a Débora perguntou, como trabalhar os recursos? Como que é feito bom, primeiro que é feita uma análise da característica de cada um, né? Isso. Mas qual é o objetivo da terapia? É um alinhamento entre todas as personalidades? Ou é... Qual é o objetivo da terapia? Quais recursos são usados para que objetivo?
Então, Muito importante essa pergunta. excelente pergunta. Porque o objetivo final da terapia é permitir esse autoconhecimento. Porque se você não souber quais são os seus poderes, né, você muitas vezes pode passar a vida inteira vivendo nas dores de cada um dos traços, sendo que você tem esses poderes. Muitas vezes o que acontece é isso. E depois que a gente faz a análise da devolutiva para a pessoa, ela... Um pouquinho de devolutiva aí, que a Sandra já falou, né, Sandra? A devolutiva é importante por quê? Porque é ali que a gente vai dizer, que eu ia dizer é justamente isso. A pessoa fala, agora eu entendi por quê. Agora eu entendi por que eu ajo assim sempre que acontece tal coisa. Sendo que eu poderia ter agido de uma outra forma, porque eu não sabia que tinha esse recurso. Gostei, Débora. Então você já fez análise aí, né? Que bacana. Então ela já se descobriu. Aí. E é assim mesmo, não é? Então, basicamente, Sandra, respondendo, é esse autoconhecimento, é você se descobrir, né? Porque você precisa se conhecer, né? Para justamente você poder descobrir aonde que está o seu potencial, que tá, às vezes ele está latente, ele está ali escondido e você não sabe que ele existe. E passa a vida vivendo nas dores. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que realmente vive carregando o lixo emocional das pessoas. Às vezes ela não sabe que aquilo ela faz de uma forma inconsciente. E, de repente, ela chega à conclusão, peraí, vou dar um basta nisso. Agora eu sei que eu preciso dar um basta nisso. E não se sentir mal com isso. Porque ela precisa se livrar disso. Então, o que acontece? Quando você faz esse gráfico, você vai dizer para a pessoa, por exemplo, como que ela vai reagir para os futuros desafios que ela vai ter, porque agora ela já tem background, ela já tem uma informação que vai permitir ela reagir com aquilo. E isso é uma grande vantagem, por quê? Porque muitas vezes você faz uma terapia com a pessoa e você trata a pessoa, mas o estímulo ainda está presente no ambiente dela. Né? Então vem aquela questão da epigenética. Como lidar com esse estímulo? Vou dar um exemplo assim, bem interessante. Eu tive um trauma com meu chefe. E aí eu fiquei deprimido, passei em alguma terapia, e aí eu me tratei, né? Só que eu ainda estou preparado para ficar livre do meu chefe. Só que agora, quando eu tenho essa análise do meu corpo, essa análise corporal, eu aprendo a lidar com o meu chefe. Porque agora eu conheço os meus recursos, eu conheço os meus poderes, eu sei aonde que ele me pega, no meu ponto fraco, porque agora eu sei quais são as minhas dores, mas agora eu sei quais são os meus recursos. Então isso ajuda muito, porque ajuda você a lidar com o estímulo que muitas vezes está presente e você não consegue se livrar dele. Às vezes por razões alheias à sua vontade. E até mesmo o seguinte, gente, veja bem, vamos dizer assim, eu presto muita atenção onde eu vou, agora não tem jeito, depois que você faz o curso, você olhou, você já tá olhando, você já quer saber a perna, você já vê a cintura, você já... fica na gente, né? Então, assim, hoje eu uso muito isso, eu não trabalho com isso dentro da medicina bioenergética, mas ele me dá um feedback muito grande quando qualquer paciente novo meu entra no sala. Porque quando eu olho nele, eu já falo, peraí, esse cara aí, ele gosta de acolhimento. Então tem que ter muito cuidado para ele não vir com coisas para mim, quem aí trabalha como terapeuta, não vir com coisas para mim que eu tenho que chegar nele e falar com todo cuidado, mas falar, olha, será que você não está sendo meio dengoso, vamos dizer? E já tem pessoas, por exemplo, o rígido, ele não gosta muito de toque, sabe? Nem o rígido e nem o masoquista. Enquanto o oral adora abraço e tudo mais, o rígido e o masoquista não gosta. Então, e não gosta também, muitas vezes, que você seja invasivo com ele. Então, quando ele chega... A gente sabe, a gente que é terapeuta, não adianta. Por mais que você trabalhe com uma técnica, a pessoa quer chegar, ainda quer contar, falar. E o que acontece? E isso nos dá um feedback para saber como que eu vou agir com essa pessoa. Eu vou ser mais, querer saber mais coisa, ou não, eu vou deixar ela falar. Ou essa pessoa não é uma pessoa que vai querer falar muito, como o rígido. O rígido e o esquizoide, eles não são muito de falar.
já oral, o masoquista, eles já querem falar. Eu já tratei pessoas que chegou na minha sala, contou coisas para mim, e depois, quando eu falei, vamos trabalhar a técnica, a pessoa falou, não preciso mais, eu estou bem. Tá entendendo? Porque ela só precisava de alguém para ouvir, lógico, que a gente faz, né? E porque ela deveria ter muito de oral. Concorda comigo? Tá? Então, assim, isso é. Então, imagina uma pessoa que ela está trabalhando num supermercado. Dá um exemplo aí, Carlos, para ele, por exemplo. Às vezes você passa no supermercado e você vê uma pessoa fazendo a reposição do estoque. E muitas vezes é uma pessoa magra, e essa pessoa às vezes está infeliz. Por quê? Porque ela não tem uma capacidade de execução, ela não é, o forte dela não é o trabalho braçal. Ela deveria talvez estar no caixa, ok? E às vezes você tem o contrário, você tem no caixa alguém que está infeliz no caixa, mas porque ele tem um traço de masoquismo muito grande, uma pessoa que seria bom na execução, e talvez se estivesse na área de estoque, de reposição, estaria melhor. Ok? Então, você facilita isso, por exemplo, numa entrevista para as pessoas de uma empresa, por exemplo, você tem essa facilidade de identificar a pessoa certa para o lugar certo. Exatamente. Mas na terapia, você consegue, com a terapia do corpo estica, você consegue equilibrar essas facetas todas numa pessoa? Sim. Você consegue equilibrar isso. Você consegue equilibrar no sentido de você mostrar para ela qual o percentual que ela tem. E aí ela vai entender se às vezes ela vai chegar, não sei se foi o caso da Débora, que já passou por isso, dela chegar numa situação que ela está vivendo e fala, é o meu lado oral falando mais forte. Ou é o meu lado psicopata falando mais forte. Porque ela já tem esse conhecimento. E aí ela só precisa ter o trabalho, a gente costuma, inclusive, na devolutiva, a gente dá uma devolutiva por escrito e pede para que regularmente a pessoa dê uma revisada, porque muitas vezes ela se esquece que ela tem aquele poder. Então vai lá e dá uma revisada na sua devolutiva. Se algo está acontecendo de errado, volta para a devolutiva e você vai ver, olha, você está vivendo na dor aqui, quando você poderia estar vivendo o seu superpoder. Aí, a Débora está dizendo que ela tem. O que é a devolutiva, na verdade, é diagnóstico? Não é um diagnóstico. A devolutiva você vai, né, devolver para a pessoa aquelas informações que ela mandou para a gente, que normalmente ou é um vídeo ou são algumas fotos, e essas fotos elas são direcionadas, a pessoa recebe um formulário para ela enquadrar as fotos, para eu ter uma visão clara de como é o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. A devolutiva consiste em pegar aquele gráfico que eu elaborei, baseado naquelas imagens, e na devolutiva, ela também é feita ao vivo com a pessoa, justamente para que eu tire alguma eventual dúvida, que às vezes a foto não esclareceu, o vídeo não esclareceu, e aí eu vou pedir para a pessoa, olha, fique de pé, fique de lado, se eu ainda tenho alguma dúvida, ou às vezes para confirmar aquele gráfico, aquela pontuação que eu fiz num gráfico, com base nas características que eu extraí do formato do corpo da pessoa. Então, essa devolutiva vai ser dizer para ela, olha, você, se ela é mais emocional, se ela é mais racional, e vou dizer o porquê, e vou dizer, né, se ela... Vou dizer um pouquinho, conforme o percentual que o gráfico me apontou, eu vou dizer para ela quais são as dores e os recursos de cada um daqueles traços. Então, justamente a devolutiva é justamente para devolver para ela um feedback com base no gráfico que eu elaborei, decorrente do que eu vi no corpo dela. E aí a gente chega à conclusão, a gente fica muito feliz de trabalhar com essa técnica, porque ela só vem a corroborar uma verdade que a gente já tinha aprendido na medicina bioenergética, que é o seguinte, o corpo nunca mente. Né? É só dar ouvido para ele. Olha, assim, Carlos, a Débora está falando aqui, ó, eu tenho 42 de oralidade, 25 de rigidez
15 de psicopata e 13 de masoquista. Aí ela completa: eu tenho necessidade de comunicação, sou sensível, acolher, sentir falta de chorar, mas tenho medo do abandono. Ela é uma pessoa que ela tem necessidade de chorar muito, e tá tudo certo, ela tem que chorar. Só que se ela foi crescida, se ela crescer numa cultura em que, por exemplo, né, isso é mais comum com os homens. Se ele cresce numa cultura em que homem é proibido chorar, é feio chorar, e ele sendo oral, ele tem que chorar. Pois é. Entendeu? Porque ele vai estar no poder dele. Ele precisa daquilo. Só que se ele reprime aquilo, vai ter consequências. E essas consequências, às vezes, elas se manifestam até na saúde da pessoa. Eu não sei a Débora aí, mas lembro da nossa época, olha, você fez alguma coisa e não chora. Não era assim que falava pra gente? E pode choro. Exatamente. E muitas vezes isso a gente acaba fazendo com os nossos filhos, porque a gente também não sabe. Sim, eu fiz muito isso com meus filhos. Nossa, fiz cada barbaridade assim, né? E quem não fez, a gente não sabia, né, Sandra? Oi? E a gente não sabia, né, Sandra? A gente fez o melhor que a gente pôde com aquilo que a gente tinha, né? Agindo certo, né? A gente achava que estava sendo... Bom, mas enfim, toda geração para geração acontece isso, né? Mas então, Sandra, eu já fui muito chorona. E quando a gente... porque ela já deve estar se conhecendo. Na verdade, o que eu estou entendendo do Corpo Explica é que é uma terapia de ajustes, né? É de autoconhecimento e você mesmo, através do seu meio ambiente, da epigenética, você mesmo vai procurando alterar, pôr mais de um, pôr mais de outro, menos de um, menos de outro, não é isso? Na verdade, Sandra, o que acontece? A partir do momento que a gente dá esse gráfico e essa devolutiva, a pessoa passa a se conhecer. Ela vai saber um pouco de cada traço, o porquê que ela tem. O importante é a gente mostrar para ela, porque a gente pede para ela assim, olha, traz aí 2 a 3 coisas que já aconteceu e vem repetindo na sua vida. Tá? Algo que você gostaria de resolver. Porque o estímulo presente, muitas vezes a gente sabe que tem o estímulo, até sabe o que é. Mas por que esse estímulo está sempre voltando? Porque eu sou assim. Então, quando ela conhece os traços dela e ela sabe que aqueles traços têm aquelas dores, mas que para ela mudar, ela tem que fazer com que usar os recursos referentes a essas dores. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sou muito masoquista, eu carrego muito problema do outro nas costas, o que eu tenho que fazer? Peraí, me policiar e me corrigir. Peraí, se eu carrego tanto, eu não vou mais carregar tanto. O oral precisa estar com pessoas. Aí ele fala assim, peraí, mas eu não tenho ninguém para conversar. Então, consegue uma amiga onde você possa contar também seus problemas. Arruma um grupo de amigas que você pode sair uma vez por semana para que você possa estar conversando. São devolutivos assim que a gente vai dar para a pessoa, auxiliando ela no traço da dor para ela trazer para o recurso. E justamente ela traz a gente, na devolutiva, a gente pede que ela traga alguma questão que a aflige, que tenha sido um ponto central para ela, para justamente, em cima dessa questão, a gente dar a devolutiva, que vai servir de parâmetro para ela, para outras questões que ela possa ter. Entendi. Nossa, muito top, gente. Muito legal mesmo. Muito interessante, muito interessante. Ó, a Débora está falando aqui, ó. Como pode? Antigamente não podíamos expressar os sentimentos. É isso mesmo. Hoje, com as práticas terapêuticas, você se limpa das repressões. É isso mesmo. É verdade, né? Eu acho que isso tudo é uma evolução, né, na educação. É claro que isso demora para chegar a Fátima. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Priscila, seja bem-vinda.
A Priscila já estava aí, né, Priscila? Mas é uma evolução das técnicas, né? Hoje em dia, a gente, a gente põe responsabilidade na pessoa. A gente põe responsabilidade na pessoa, né? Com as terapias. E o corpo explica, ainda põe mais, né? Porque ela só vai definindo, você tem o autoconhecimento, né? E agora é você mesmo que vai atrás da sua própria cura. Ô, Sandra, quantas análises que a gente já viu sendo feitas, a gente já viu, que salva casamento? Por quê? Porque, veja bem, um tem mais esse traço, o outro tem mais. Se ninguém sabe e se conhece, a partir do momento que eu conheço, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. O Carlos trabalhou uma vida inteira numa multinacional. Em 2019, o Carlos se aposentou e eu brinco assim, que literalmente ele voltou para dentro de casa. Porque era mais de 30 anos de casado e ele lá, o tempo integral, ele estudava, ou ele trabalhava e eu cuidava do resto. Quando ele voltou para dentro de casa, para a gente ter aquela convivência do dia a dia, acordar cedo, passar o dia inteiro cedo e tal, ele começou a ver coisas em mim que falava, gente, mas por que essa mulher não para? E eu começava a ver coisa nele assim, por que ele traz tanta coisa? Eu já cuido de tanta coisa. Às vezes uma coisa simples, Sandra, boba, e ele falava, por que você não faz isso? Que facilita. E eu falava assim, mas por que você não faz? Até o ponto que quando a gente fez a nossa análise, a gente começou a ver, bem, Carlos, eu funciono assim e você funciona assim. Alguns traços nossos são semelhantes, outros são diferentes. O que a gente pode fazer? Entender o outro. Quando eu estou, às vezes nós dois estamos na mesma dor dos mesmos traços nossos. E a gente tem que ficar ali e respeitar. E às vezes ele está no recurso de um e eu estou na dor do outro. Então é entender, tá? Como que funciona e como a gente faz para resolver isso. E a grande vantagem da técnica é que você pode fazer isso para casais, pegando os dois gráficos, e aí você junta os dois gráficos e você vê as duas linhas. E aí você vê, olha, aqui vocês divergem e aqui vocês convergem. E é muito interessante que o casal um olha para o outro e fala, nossa, que interessante, é exatamente assim que a gente funciona. E aí ele começa a ver aonde que ele poderia, por que existe essa divergência. E aí fica mais fácil esse entendimento mútuo, entendeu? Uma vez eu ouvi de uma médica que ela tinha se separado, né? Muito, muito recente, casado e logo se separaram. Aí ela falou para mim, engraçado, sabe o que aconteceu? Sabe por que a gente se separou? A gente se separou pelo seguinte, porque ele gostava disso e eu daquilo. E a gente nunca chegou um e falou assim, olha, eu não gosto disso e o outro daquilo. Então, ela acabava, para agradá-lo, fazendo o que ele queria, e ele, para agradá-la, fazia aquilo que ela queria. Ela falou assim, chegou num ponto que não deu mais. Ao passo que, como disseram, o que a gente podia ter feito? Olha, vamos fazer o seguinte, ora eu faço o seu, ora você faz o meu, mas de boa, sem aquele negócio de, sem saber, ficou batendo um de frente com o outro, ó. Batendo um de frente. Ela chegou a falar isso pra mim, olha, a sacada. E ela já tinha até separado, entendeu? Entendi. Não, demais. As possibilidades aí são bárbaras, né? E eu vejo isso, quer dizer, como uma pergunta que eu queria te fazer. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que muda muito fisicamente? Ah, tá. Bacana também. Boa pergunta. Por exemplo, quando você vai fazer uma análise, é importante você fazer algumas perguntas justamente por conta dessas mudanças. Se a pessoa, por exemplo, passou por uma cirurgia bariátrica,
vai ter um impacto. Então, a gente precisa, é como se, assim, eu preciso dessa informação para dar alguns descontos para aquela pessoa na hora de eu fazer a pontuação. Se ela usou um aparelho ortodôntico, por exemplo, ok? Se ela fez alguma cirurgia corretiva, por exemplo. Então, são dados que a técnica já contempla essas perguntas justamente para tornar mais preciso possível aquela pontuação. Porque aí, com base nessas informações, eu consigo ajustar o gráfico para deixá-lo o mais fidedigno possível aquela, vamos dizer assim, aquela fase da primeira infância. Porque os traços estão ali, né? Então, o analista treinado, ele tem essa perspicácia de identificar ali onde está esse traço. Então, vamos dar um exemplo aqui, muito interessante. Vamos pegar uma pessoa oral. Muitas vezes, olha que interessante, a criança chora porque ela descobriu, então, o poder da comunicação, que quando ela chora, o mamá chega. Ela descobriu isso, ela já sacou isso. É a forma que ela tem de É a forma que ela tem de se comunicar, pelo choro, né? Gritando. E aí, ao mesmo tempo que ela já vai, mais para frente, ela vai usar isso para manipular. Mas vamos voltar na oralidade. Pode ser que ela chore, né? A mamãe se habituou, chorou, coloca a chupeta, ou a mamadeira, ou o peito. E vamos imaginar que às vezes a criança ela está chorando, Sandra, não porque ela está com fome, é porque a etiqueta do macacãozinho está incomodando. E a mãe vem e dá a chupeta. E ela continua chorando. Por quê? Porque a necessidade dela não foi saciada. E aí ela pode ser o que a gente chama de oralidade da falta. E a gente pode até detectar isso por uma ligeira cavidade que aparece na região do externo dela. A gente consegue identificar isso. Ou seja, ela não foi saciada. E isso vai ter reflexo quando ela for fazer uma compra, quando ela for num shopping, por exemplo. Isso vai ter reflexo. Às vezes ela tem vários sorvetes para escolher. Às vezes ela vai escolher aquele que não tem. Para ainda continuar na falta. Para ainda continuar na falta. Se sentir bem. Se sentir bem. Olha que loucura. Então, tudo isso gera um reflexo. E a Fátima corpo está explica. dizendo que o traço dela é oral, que ela já fez. Já fez? A Fátima é minha mentora num dos cursos que eu faço de marketing digital. Na verdade, Sandra, ela deve ser o pico dela, o traço de pico dela, que deve ser oral, porque ela não é só oral, ela tem outras coisas. E é esses outros aí que pode se unir para um ajudar o outro, mas também pode o quê? Divergir aí. Então eles se combinam, esses traços se combinam, mas também se conflitam. Isso. Se eles estão combinando, ótimo. Vamos unir. Vamos unir, por exemplo, o oral com o rígido. E botar esse cara num palco, ele dá um show. Ele gosta de comunicar, ele gosta de palco, ele vai dar um show. E se ele tiver um script, se ele tiver um traço de masoquista e tiver um script, nossa, ele é imbatível. Ele é imbatível. Entendeu? Já eu quero saber o meu agora eu quero saber. Né? Já o oral com um psicopata, por exemplo, imagina o oral com a comunicação dele e o psicopata com a capacidade de persuasão dele, ele vende até passarinho voando. Entendi. Entendeu? Entendi. Que legal, né? Nossa, que legal, que gostoso esse papo. Gente, nosso tempo está acabando, infelizmente. Ai, passa tão rápido. Nós ficaríamos aqui mais 1 hora aqui conversando. Com certeza. Com certeza. Mas, olha, vocês já estão convidados para continuar esse papo, tá? À vontade. Daqui a algumas segundas-feiras a gente marca outro para continuar esse papo. Daí esse povo todo... Aliás, eu queria muito que vocês perguntassem mais, né? A Débora falou bastante aí, a Fátima também, mas é interessante quando a Priscila também, né, Priscila?
o pessoal interage, fala, pergunta, né? Para a gente saber mais coisas, gente, e ir mais a fundo, né? E poder ajudar também, né, Sandra? Que o intuito nosso aqui é ajudar também, né? É muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas. Então, cada segunda-feira eu trago novos olhares, né? Toda segunda-feira eu trago algum. Ó, sou 8% esquizoide, 28% oral, 20% psicopata, 20% masoquista, 3% rígida. A Márcia também é minha aluna, ela é da. A grande maioria sua aí é oral, viu? É, né? E olha, só uma dica para vocês. Quem tem de masoquista, de psicopata de 15% para cima, ele já tem. O psicopata é o único traço que, se ele tiver de 15%, que não é muito, né? Para cima, ele já domina muito mais que os outros. Entendi. Interessante, né? Olha, o pessoal está dizendo que amou a live. Parabéns, tio Carlos e tia Clelinha. Aí, Vila Maria, que está aí, parabenizando os tios. A Sônia, foi muito boa a palestra, mas como a primeira vez que a Sônia está entrando, a Sônia também é minha aluna, né, Sônia? A primeira vez é sempre assim, Soninha. A gente se atrapalha bastante, mas vai, insiste, que você vai conseguir. Mas sabe o que é, Sandra? É que quando a gente faz uma live assim, as pessoas, às vezes, elas fazem pergunta porque elas estão ali pensando, o que será que eu sou? O que será? As outras meninas já sabiam. Então elas ainda estão ali, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Elas devem estar mais nessa. Então aí elas não perguntam tanto. É isso mesmo. Não sabe nem o que perguntar, né? Porque não entende nada, né? Então, e só estão querendo saber o que é, né? Alguma coisa que vocês queiram explicar, vocês querem esclarecer, mais alguma questão que vocês querem colocar? Então, só dizer que, vamos dizer assim, como a inteligência inata nos privilegiou, né? A gente percebe, a gente já aprendeu isso lá na medicina bioenergética, que o corpo tem as respostas que a gente precisa, né? O seu potencial de autocura. E aí a gente vê que pela análise corporal, que interessante a gente registrar, é algo que foi desenvolvido, né, aqui no Brasil, em São José dos Campos, embora tenha uma inspiração, né, em Freud, em Reich, em, assim, Lowen. Então, são pessoas que é algo genuinamente brasileiro. Isso é muito importante. E é algo que vai fazer uma diferença. É algo que pode, por exemplo, você pode, né, atuar de forma exclusivamente online, como é o nosso caso. Então, a gente atende isso do conforto do nosso lar. E as pessoas também podem estar no conforto do seu lar para serem atendidas. Então, a gente usa a tecnologia a nosso favor. E assim, como eu disse, a inteligência inata nos privilegiou porque colocou em nosso corpo as respostas para os nossos desafios. A gente só precisa... a gente tem um lema na nossa clínica para essa questão do Corpo Explica, que é o seguinte: abra-se e abrace o seu novo ser. Ok? Porque quando você se abre, você se dispõe a se desnudar para o terapeuta, no sentido de permitir que ele veja o formato do seu corpo e traduzir aquilo em gráfico, né? Você se abre e você depois vai abraçar um novo ser, porque você descobre uma nova pessoa que você pode ser. Então isso é muito importante e é gratificante também. E a mudança começa sempre na gente, né? Então, mesmo que, vamos dizer assim, que seja marido e mulher, os dois não façam, se ela descobre como que ela funciona, ali ela já começa a mudar o jeito dela ser, ela começa a se respeitar mais, né? E começa já a entender um pouquinho como ele é também.
E muitas vezes ela fica ali gritando com ele, e não é, ele é assim. O que eu posso fazer? Vamos entrar no acordo. E é muito legal, eu acho assim espetacular quando você consegue unir as técnicas. Uma Sim, complementa a outra. Por exemplo, exato. como vocês estão me explicando do corpo explica, eu já estou me vendo atendendo já com a pessoa e aplicando a acupuntura sem agulhas ou a medicina energética. Quer dizer, Sim, é uma interação total. O que uma tem, a outra completa, né? Eu exatamente. já fazia isso com a acupuntura sem agulhas, eu já fazia com a medicina bioenergética. Nossa, com resultados espetaculares, né? E é muito legal. Eu gostaria que vocês deixassem aí o contato de vocês para as pessoas que quiserem, aonde que elas acham vocês, se elas tiverem mais interesse em aprofundar esse conhecimento ou fazer a avaliação, né? Olha, a gente tem uma empresa de treinamento que se chama O Cavango, que é esse cara que entrou aí na sua live. Agora que você não me Então, fala. Eu quase essa falei, ué, mas empresa esse cara está pedindo para participar. quem é esse Cavango aí? Vou deixar. É, Quem é esse esse nome aí Cavango? não vai dar o que falar. Então, essa empresa é uma empresa de treinamento, o Cavango Treinamento e Desenvolvimento Limitada. A gente, vamos dizer assim, a gente tem 3 áreas de ação. Então, a gente atua presencialmente com medicina, exclusivamente com medicina bioenergética, né, na nossa clínica aqui em Taubaté. E a gente desenvolve 2 atividades online, que são totalmente independentes da técnica presencial, que é a análise corporal, ok? Que é prestada exclusivamente online. E uma outra atividade, que também é muito gratificante, que a gente tem feito atualmente, é a gente ajuda as pessoas a se livrarem do famigerado inventário. E isso é muito gratificante, porque Eu assisti a sua live. essa é uma parte que Para quem não sabe, a o gente Carlos preserva a harmonia familiar. também. Como é que foi, Sandra? Você assistiu a live dele? Assisti, Bárbara. Para quem A gente, não sabe, aqui o Carlos é advogado também. Quer dizer, primeiro ele é advogado, né? E ele está com essa a coisa dos inventários que eu achei top, gente. Muito legal. então, assim, como psicólogo, é maravilhoso, porque quando eu vou para a clínica, ou quando eu vou atender com a análise corporal, eu não preciso me valer do meu conhecimento acadêmico de psicologia. Por quê? Porque o corpo vai ter a resposta, o corpo vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, né? Seja na medicina bioenergética, é o corpo que vai determinar o que tem que ser feito, e na análise corporal, o corpo é que tem as respostas. Então, isso é maravilhoso e os resultados são muito melhores, né? Com todo respeito aí à psicologia, mas até porque a própria análise corporal, ela deriva da psicologia. E a questão de fazer com que as pessoas evitem o inventário é gratificante porque contribui para a harmonia familiar, porque muitas vezes os herdeiros só se revelam depois, no momento do inventário. E quando você preserva essa harmonia, evitando o inventário, gerando uma economia tributária para aquela família, é muito gratificante. Então, a gente trabalha nessas 3 áreas de ação aí, através da nossa empresa de treinamento. Muito bom, muito bom. Passa seu contato para eles, Carlos. Vou passar, é só entrar no Google e digitar a palavra Ucavango. Quer adicionar? Posso ligar. O Cavango? Ucavango. Ukavango. Tá, ótimo, ótimo, muito bom. Não, gente, qualquer coisa também vocês me procuram que eu passo o contato deles para vocês, não tem problema nenhum. E vamos lá, vamos continuar com essa nossa, com esse nosso caminho, né, de fazer o bem para as pessoas, de fazer as pessoas fazerem as vidas ficarem mais fluidas, né? Destravar Fazer o bem faz bem. pessoas. Oi?
Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem, com certeza. Faz muito bem, faz muito bem. Eu, por exemplo, quando eu comecei a vida de terapeuta, eu já me sentia muito feliz quando eu via as pessoas entrando nas suas casas que eu fazia, né? Eu era designer de interiores, e o deslumbramento que elas tinham de encontrar aquela casa completamente reformada e com a cara delas, né? Porque eu fazia questão de deixar com a cara delas. E quando eu comecei a descobrir esse um a um, a pessoa entrar totalmente perdida, né? E de repente você vê a fisionomia da pessoa abrir, o olho se iluminar, né? Ela até remostra, né? Assim, em uma sessão, muitas vezes, você vê ela... Oi, Suca, tô terminando a live. A Celi também é outra cliente minha amiga, né? Porque todos os meus clientes ficam meus amigos, são mais meus amigos que clientes. Aluno, cliente, fica tudo amigo. E ela é uma amigona hoje. Mas então você vê a transformação que você consegue na vida das pessoas, é o que eu falo. Hoje eu sou uma viciada. Eu sou quimicamente viciada. Eu sou viciada em endorfina, eu sou viciada em dopamina, eu sou viciada nesses hormônios da felicidade, nesses hormônios que estão maravilhosos, porque você vê, é nítido, você não precisa tomar remédio, você não precisa, a não ser que seja emergencial, você não precisa tomar nada, você não precisa passar por tratamentos invasivos, né? Basta você se autoconhecer e saber o poder que você tem, ter amor próprio, ter autocontrole, né? E fazer fluir tudo na tua vida. E isso você precisa pedir ajuda, né? Porque a gente, oi, linda, linda, que pena, eu estou terminando a live, que pena, mas veja no gravado, vai ficar gravado no Instagram, viu, pessoal? E eu vou passar o link para a Clélia e para o Carlos, se alguém quiser, também eles façam. Mas é isso, vicia, a endorfina vicia, a dopamina vicia, são hormônios que a gente fica com o coração assim grande, né? De tanta felicidade de ver como a gente pode fazer o bem para as pessoas, né? Então, peçam ajuda. Quem se interessou, vai lá atrás do Carlos e da Clélia, que eles são top demais, top demais. E aqui também está gente de terapeuta, tem a Fátima, tem a Ana Lúcia, tem... Nossa, tem um monte de terapeuta aqui, gente. Tem mais aqui que eu talvez eu nem saiba que são terapeutas. Vai estar cheio de gente aí que pode ajudar. Peçam ajuda, por favor, peçam ajuda. Não tenta, não fique estagnado sozinho. Não fique estagnado. Dá um up na sua vida, sabe? Faz a sua vida, se é na área financeira, se é na área de relacionamento, se você com teus filhos não estão se dando bem, se você não está legal no seu trabalho, na sua profissão, peça ajuda, não fica achando que você vai conseguir sozinho, porque é muito difícil sozinho. Né? Por causa desses traços todos que eles estão falando aqui. Às vezes a sua vida, a epigenética, gente, para quem não sabe, é além da genética. É algo além da genética, algo que vem do meio ambiente, do que te cerca, que muda você. Né? É isso, e isso é fundamental. E é através da epigenética também que você pode mudar. Não é isso? Eu quero agradecer, gente, mas eu quero agradecer, assim, demais, vocês terem aceito o meu convite. E vocês já estão convidados para outra vez virem aqui, tá? Eu agradeço muito, agradeço todo mundo que esteve aqui também. E só satisfação, só alegria.
A gente que agradece de ter podido contribuir um pouquinho aí com aquilo que a gente faz, com o nosso conhecimento aqui, né? E estamos aí. A hora que precisar é só chamar a gente, só dar um grito. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua, né, pela participação aí dos seus seguidores. E obrigado pela oportunidade, tá, Sandra? Conte sempre conosco. Tá, vocês também comigo. Gente, um grande beijo. Todo mundo sabe onde me achar, qualquer coisa, é só vir aqui que eu faço os contatos e ajudo vocês a se entenderem melhor, tá bom? Um beijo grande, gente. Boa noite a todos. Boa noite.